Fala galera, beleza? Mohamed Ali aqui de novo, mais uma vez com o Ali BJJ Cast, começando mais um Ali BJJ Cast. E a informação inútil de hoje é para falar de crime. Aconteceu uma catástrofe lá no Rio de Janeiro, um cenário de guerra anteontem, 2 dias atrás. E eu acho coerente e interessante vir aqui falar um pouco. Vai ser a nossa informação inútil de hoje. Vamos falar de crime um pouco, né, cara? Todo mundo que mora no Rio de Janeiro tem alguma história com, com relação ao crime organizado, né? Isso é uma coisa muito presente na nossa cultura, isso é uma coisa muito presente na nossa vida, né? A gente, dia a dia, toma decisões baseadas em onde você mora, baseadas em onde você vai estar, com quem você vai estar, por quanto tempo você vai estar. Então, todo mundo tem história no Rio de Janeiro e é uma coisa que beira a loucura muitas vezes, né? Porque se tu fala em qualquer outro lugar do mundo as coisas que você faz, as manias que você tem, os hábitos que a gente tem e as coisas que a gente acha normal, vão falar que a gente é louco, brother, em qualquer lugar do mundo. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? E propor uma reflexão também para pessoas que não tiveram o mesmo convívio e o mesmo, não vieram do mesmo lugar que eu vim, né? E, enfim, vamos falar disso. Eu, quando eu era moleque, cara, mais novo, quando se falava de Comando Vermelho, eu sempre fui criado em comunidades que eram ou milícia ou Comando Vermelho, né? Não tenho muito conhecimento sobre outras facções. Na verdade, não tenho nem conhecimento suficiente sobre Comando Vermelho nem milícia, né? Porque eu nunca fui envolvido, mas é, é bem interessante, porque o Comando Vermelho até então, quando a gente foi, pô, 20 anos atrás, 30 anos atrás, era chamado, a galera falava que era o lado certo da vida errada, né? E o que isso significa? Que, apesar do cara ser bandido, ele falava, mano, eu sou bandido, mas eu tenho uma certa moral aqui. Eu não vou me drogar na frente de criança, eu não vou fazer determinadas coisas, né? Eu não vou. O cara mais antigo mesmo tinha aquela vibe, não vou matar ninguém sentado, não vou matar ninguém de costa. Se eu tiver que te matar, tu tem que levantar pra eu te matar. E a gente cresceu ouvindo essas histórias e ouvindo essas lendas, né, sobre tem bandidos que são legítimas lendas dentro das comunidades, né? E às vezes essa fama transcende só o bairro que você mora, o lugar que você mora, e às vezes até carrega lições. Por exemplo, Zé Pequeno virou filme, que é uma parada que de fato aconteceu, não exatamente daquela forma ali, mas aconteceu. Quem conhece alguém que mora na Cidade de Deus, a pessoa, e se for um cascudo assim, um cria, né? Vai te contar mais ou menos, alguém que conheceu alguém, alguém que viveu alguma coisa que é parecida e tal. Então, o Comando Vermelho era conhecido como o lado certo da vida errada. E isso trazia muito respeito para a facção, mesmo quem não era envolvido. Pô, tu ia numa barbearia e as histórias que eram contadas eram histórias muito nobres, né? Isso é uma parte da narrativa que é contada, independente da cultura. Pô, tu chega aqui nos Estados Unidos, a narrativa do wrestling é que eles têm o melhor wrestling do mundo, que o wrestling deles é legendário, que eles são isso, aquilo, aquilo, aquilo. Mas quando quem conhece mundo, quem sai dos Estados Unidos, né, e conhece mundo, entende que de fato eles não são isso tudo que eles vendem na narrativa. Mas a coisa é dita tantas vezes que as crianças da escola, que as crianças da faculdade vão acreditando naqueles heróis americanos ali e crescem achando que de fato eles são os melhores do mundo. E talvez eles se tornem os melhores do mundo por acreditarem que são, né? Então a narrativa, a história contada muitas vezes, ela tem sim um peso, ela tem sim uma força. E no nosso caso, né, de Rio de Janeiro, falando de crime, falando de Comando Vermelho, as músicas, né, as coisas que eram ditas, as coisas que os mais velhos falavam, a gente ia na barbearia, ouvia determinada história, pô, fulano era isso, pô, tinha, pô, história da Cidade de Deus tem a história do Ligeirinho,
Aí tem a história de não sei quem, aí tem a história do irmão que matou o outro, aí tem a história do irmão que era ganancioso, tem o cara que nasceu pra ser ladrão, que era o melhor ladrão, tem o cara que era o melhor não sei o quê. E a gente cresce ouvindo isso e a gente, de fato, admira essas pessoas, bro. Eles são lendas locais mesmo. E se você não cresceu e não viveu isso, você não entende muito a vibe. Como assim tu vai admirar bandido? Como assim tu vai admirar determinada coisa? Mas a coisa é dita de uma forma tão romântica assim que a gente acaba acreditando. Porém, eu acho que como toda empresa, a coisa vai crescendo e vai ficando mais fria, sabe? Acho que a maioria das empresas assim, né, que tu começa, tu com uma vibe, com uma paixão ali, com amor e daqui a pouco a coisa vai. Não tô dizendo que foi isso que aconteceu com o Comando Vermelho, eu não sei a história suficiente para poder falar, mas eu tô dizendo que hoje em dia, pelo que eu entendo, pelo que eu ouço de histórias, e é bom eu falar aqui também que o Rio de Janeiro que eu conheci, o Rio de Janeiro que eu fui criança e fui adolescente, eu nunca fui adulto no Brasil, né? Eu comecei a sair do Brasil com 17, 18 anos, então eu nunca fui adulto no Brasil. Então, o Rio de Janeiro que eu conheci na infância e na adolescência não existe mais, né? A coisa tá muito diferente. E o lado certo da vida errada deixou de ter esse lado certo, pelo que eu entendi, assim, pelo que eu entendo. Vou dar um exemplo. É, recentemente, ano passado, eu estava no Mundial Sem Kimono, e vi um amigo que era já faixa preta quando eu era faixa branca, e conversando com o cara falou assim pra mim, brother, eu conheço a história dele, eu lembro da época ele trabalhando, da correria dele, da plantação, do plantio dele, da caminhada, do pô, amor dele ao jiu-jitsu. O cara, de fato, era um cara que era muito bom no jiu-jitsu, ganhava tudo. Não lembro desse cara chegar no campeonato assim e perder, ou perder 2 campeonatos seguidos. Era um cara que sempre chegou e ganhou, sempre levou a sério, sempre, apesar de não ser profissional, já era um cara master, né? Foi um cara que sempre respeitou a arte e sempre correu atrás. Eu não vou ficar citando o nome aqui, mas conclusão, esse cara comprou um, ele veio do Maranhão, alugou uma kitnet, trabalhou, comprou a kitnet para ele, depois comprou a kitnet de cima, depois comprou a kitnet do lado. Quando ele foi ver, ele já estava vivendo um estilo de vida ali na comunidade dele que, assim, ele tava bem, sabe? Pro, de onde ele saiu, pra onde ele tava suave, tava tranquilo. Honestamente, é o cara que trabalhou, guardou dinheiro e tal. Conclusão, era uma comunidade de milícia, Comando Vermelho invadiu. E aí, quando o Comando Vermelho invadiu, eles chegaram na casa dele e falaram assim, ó, mostrão, tu tem uma semana pra sair daqui, porque a gente vai precisar da tua casa pra ser quartel-general do tráfico aqui, vai ser uma boca de fumo. Não vou entrar muito em detalhe assim do que ele me falou, das coisas que aconteceram, mas conclusão, esse cara teve que sair de casa, ou seja, 15 anos, ou de repente 20, não sei exatamente a cronologia, mas muitos anos trabalhando para conquistar aquilo ali. Tinha uma motinha, tinha as paradas dele. Foi expulso, cara, da comunidade dele. E aí, toda vez que eu conto essa história pra galera mais cascuda de favela, a galera, ou quando eu ouço assim, até mesmo eu falei, pô, mas isso não faz muito sentido. Tu era primo de alguém? Tu era irmão de alguém? Porque geralmente quando uma favela é tomada, as lideranças e as famílias da liderança de outra facção, se eles não tiverem envolvidos diretamente, eles são expulsos para não haver depois represárias, né? É compreensível, concordo? Não, mas eu entendo o porquê disso acontecer. Pô, é melhor tirar logo a família desse cara do que depois. Enfim. Não, esse cara não, ele falou, irmão, eu nunca fumei um baseado, irmão. Tá ligado? Eu fui expulso da minha comunidade ali sem nunca ter fumado um baseado. E aí, eu agora cascudo, né, com 30 anos, comecei a pensar, caramba, cadê aquele lado certo da vida errada, né? Cadê, né, mano? Aí conversando com amigos da Cidade de Deus, né, amigos que vivem em comunidade, os caras falam, pô, irmão, tá uma merda, porque eu nunca pensei em sair da favela. Muitos caras que 30 anos de comunidade. Nunca pensei em sair da favela, mas agora eu tenho que sair, mano, porque, pô, eu tenho o carro, não tenho onde parar meu carro. Porque não sei se vocês repararam nos vídeos que vocês viram ali do Rio de Janeiro, as favelas agora eles colocam barricadas
Eles colocam umas placas de aço para o caveirão não entrar, mas realmente o caveirão não entra, ou é mais difícil do caveirão entrar, mas o morador também não entra, tá ligado? Ou seja, um morador que tem carro, que juntou o dinheiro dele para comprar um carrinho, porra, agora ele não pode chegar em casa de carro, brother. Então, tem essa questão. Tem a questão de, talvez, se tiver tendo uma operação na hora que você tá chegando de carro, o teu carro vai virar barricada. Eles vão tacar fogo no teu carro pro seu carro virar barricada. Aqui também é outra parada que tu fala, pô, cadê o lado certo dessa vida errada, né? E aí tu começa a destrinchar Puta, esqueci a palavra. Desfazer essa história na sua cabeça de que, pô, de repente, aquilo ali era o lado certo da vida errada. Não, é o lado errado da vida errada, né? Mas a gente tem pelo menos eu tive, e a minha geração, a rapaziada que eu conheço, que eu converso, tem esse glamour, assim, no crime. Mesmo quem não se envolveu. Eu nunca me envolvi, nunca vendi droga, nunca nem usei droga. Então, o crime era o lado certo da vida errada. Porém, ou de repente nunca foi, de repente é só uma visão romântica, mas a gente tinha essa crença de que a coisa era dessa forma e hoje em dia, olhando pra trás, eu falo assim, caramba, brother, o crime é maneiro, eu acho que as coisas vão fluir até dar alguma merda. Quando dá merda, de novo, eles vão pegar teu carro, vão colocar ali como barricada, eles vão entrar na casa de morador, que é uma coisa que é até uma troca de favores, né? É até de novo aquela parte da narrativa que eles controlam. Eles vão dar uma determinada esmola ali pro morador. Ah, um remédio, um não sei o quê, um não sei o quê, porque se um dia precisar, o morador vai deixar a porta para eles entrarem, né? E eu tava falando, né? Minha internet caiu aqui. Pô, fui fumar maconha depois de velho aqui nos Estados Unidos, sabe? No Brasil, pô, nunca fiz nenhum tipo de merda nesse nível, né? Mas é bem bizarro, assim, né, cara? Porque quando tu vê uma situação dessa, onde houveram, porra, mais de 100 mortos, e, pô, eu, apesar de estar longe, eu tenho amigos, assim, que moram dentro de favela, eu tenho amigos que já foram bandidos, eu tenho amigos que são policiais, inclusive eu tenho um brother que ficou no meio do mato lá mais de 24 horas, porque ele é do BOPE, né? E conversei com ele hoje, assim, um pouco. Fui lá no BOPE dar uma aula pro BOPE também. E, e é bem interessante, né, cara? Porque a rapaziada que morreu ali, os caras, tu vê no vídeo, cara, os caras foram pro dentro do mato fugir. Tu vê vídeo depois dos caras debochando da polícia. Os caras foram pro mato, tava todo mundo de fuzil, bro. Tipo assim, o poder de destruição de um fuzil é bizarro. E aí, quando a polícia entra, os caras pegam uma porrada de ônibus, uma porrada de gente trabalhando. Os caras, tipo assim, eu vejo muita gente atacando a polícia, mas eu tenho certeza que quem tá dentro da favela. Isso é uma parada que eu acho que também é interessante a gente falar. Tu não ouve ninguém da favela defendendo a polícia, tu não ouve de fato alguém que saiu da favela defendendo a polícia, ou que mora na favela, ou que mora nos arredores da favela, ou que frequenta a favela defendendo a polícia, justamente por causa da questão da impunidade, porque o cara sabe se ele se coloca naquela posição ali, ele tá sozinho. Não vai ter ninguém para defendê-lo depois que a operação acabar, depois que a polícia sair. Então, eu tenho conhecidos que têm academias assim em favelas, projeto social, e eu vejo a forma que os caras se comportam. Os caras não se metem, não se envolvem, fingem que não estão vendo. Ou preferem não fazer para justamente não ter um problema. Pô, eu tenho um projetinho aqui, cara, demorou tanto tempo para construir. Pô, vou me envolver com o tráfico, vou me envolver, vou falar contra os caras que regem a lei de onde eu moro. Não dá. Então, você vê aquelas mães que tiveram os filhos mortos gritando, chorando, que de fato é uma coisa triste. Ninguém quer ver uma mãe chorar porque o filho morreu.
ninguém quer ver. Mas, ao mesmo tempo, tem um 90% da favela ali que tá feliz, porque aquele exemplo ali que o filho dele viu, muitas vezes vai fazer com que o filho dele pense 2 vezes antes de vender droga. Porque por causa dessas leis que a polícia não pode entrar por muitos anos, pô, o único lado que o cara vê é o lado bom. Pô, o lado bom do crime é esse aqui: eu tenho tênis, eu tenho moto, eu como a mina que eu quero, eu porto um fuzil, eu tiro onda no baile. Mas quando acontece um massacre desse, onde ele vê a rapaziada dele no chão ali, porque ele sabe que tava todo mundo fazendo merda, ou 95% fazendo merda, ele fala assim: pô, irmão, eu tava na dúvida, eu não vou fazer essa porra, não. Tem gente que é bandido mesmo, tem moleque que tu vê 12 anos, 11 anos, por ironia do destino ou não, o cara tá taxado a ser aquilo ali. Mas tem gente que tá na dúvida, sabe? Tem gente que tá ali meio em cima do muro. E aí o cara vê um exemplo desse, ele fala: porra, eu não vou não, tá ligado? Então aí eu entro no que a gente, na discussão, né, que eu faço comigo mesmo. Porque eu vejo os dois lados. Eu amo rap, mano. Eu amo funk, eu amo a cultura da favela, porque é a forma que eu fui criado. Mas eu começo a ver a narrativa dessa rapaziada, dos próprios rappers, dos próprios funkeiros, da rapaziada que eu admiro, de certa forma, em outras áreas da vida, admiro o trabalho deles. Eu vejo que a narrativa é muito interessante, de tipo assim: ah, isso não vai resolver, mano. Pra que vocês estão fazendo isso? Por que vocês não vão lá prender o político, prender o corrupto que deixou a arma passar na fronteira? Que é uma dor, que é uma indagação, que é um questionamento real, legítimo. Pô, de fato, vamos focar também em não deixar a arma chegar, vamos focar também em educar essa criança, vamos focar também em ter medidas de acolher essa criança, tá ligado? De tratar essa criança bem. Até compartilhei um vídeo do Negão da BL lá no Instagram, que ele falou uma parada maneira. Pô, cara, eu pensei em entrar pro crime, mas depois eu tive um exemplo e teve gente pra me falar pra eu não fazer. Assim como tivemos exemplos de gênios como Sabotagem, que era pô, um traficante, que era um moleque gênio, de fato, ele aconteceu de cair ali. O irmão dele no Carandiru, dentro e fora, o moleque criado dentro de favela. Eu tenho exemplos dentro da minha família assim também. É uma porrada mais do que eu gostaria. Exemplo de crime. Pô, uma vez conversando com o Isaac Baense, ele, pô, teu primo Rafael. Caralho, tu conhece o Rafael de onde? Pô, ele tá preso com o meu irmão lá em Bangu, tá ligado? Uma porrada de história assim. Muita, mais do que eu gostaria. E de repente vai chegar o momento de eu contar algumas aqui, que são engraçadas, forjaram o meu caráter de certa forma. Eu aprendi, tenho lições que eu tirei disso, mas essa história de lado certo da vida errada é mó, é mó narrativa pra fazer você ter uma certa compaixão, que eu confesso que eu tenho de vez em quando. Eu olho assim e falo: puta, mano, que pena. Mas depois eu penso: pô, vai fazer o quê? Porra, um moleque de fuzil fugindo pro mato. Tu vai fazer o que com esse moleque? Vai botar na cadeia? No Brasil? A cadeia vai fazer o que com ele? Tá ligado? É, um tio meu, eu acho que eu já falei isso aqui semana passada, cara. Meu tio de moto indo pra casa, um cara veio assaltar a moto dele, ele parou, foi mais lento pra parar a moto dele, porque ele já é cascudo. Foi parar com segurança, tomou um tiro na mão, tá todo fudido, já tem mais de um ano, fazendo uma porrada de cirurgia pra voltar a ter movimento na mão. Aí tu pega um filho da puta desse que fez uma porra dessa com um tio teu, com um pai teu, com um irmão teu. Tu vai ter pena, mano? Tu vai ter dó? Pô, o cara comprou a moto dele honestamente. Ia entregar, ele não reagiu ao assalto, não, brother. Então, eu acho que a importância de uma operação dessa é o fator exemplo, que existe em todos os lugares, em empresa. Eu falo muito isso com o Patrick aqui, a gente conversa pra caramba, porque na empresa, muitas vezes, tu demite um. Cara, a rapaziada que tava querendo criar um certo drama, às vezes, pô, mano, vou marcar meu 10 aqui, porque eu não quero rodar. Então, eu penso que o exemplo tem que ser dado. O crime faz muito isso. O cara que é X9, mano, pô, quem mora dentro de favela ou não sabe o que acontece. Um cara que é estuprador sabe o que acontece. E aí, o meu questionamento que eu vi até no Instagram do Matheus Miranda,
que foi maneiro, que ele falou assim, vocês falam que isso não vai resolver, não vai acabar com o crime organizado. Isso aí todo mundo concorda, isso é óbvio pra todo mundo. Mas essa rapaziada tá na rua, essa rapaziada tá invadindo outros morros. E quando tem morte entre dois morros, com morro rival invadindo morro rival, uma facção invadindo outra facção, não morre ninguém? Ninguém se manifesta? Sabe? Então eu vejo essa situação como muito triste, claro, é triste que a gente chegou nesse nível. É triste que a polícia tem que subir e matar 100. É triste. Eu acho que tem que ver quem é que tá vendendo essas armas, o cara que é o dono de fazenda que tá plantando a porra da cocaína, a porra da maconha. Sim, mas o que tá acontecendo aí? Então o cara que é estuprador não tem que prender porque não vai resolver o problema de estupro no Brasil? Não dá, brother. Então, muitas vezes a gente tem essa. Eu tenho exemplos dentro da minha família também, cara. Eu vi uma rapaziada da minha família postando assim, defendendo. Mas, pô, é foda. Eu tenho uma prima que tem um namorado que tá preso, tá ligado? E, pô, o cara dá tudo pra ela dentro da cadeia. De onde vem esse dinheiro, mano? Pô, vive igual uma princesa. Até onde eu sei, não sei, ela nunca me contou. Coisa que a gente vai ouvindo dentro da família, né? Eu nunca procurei saber também. Mas ela tá defendendo a parada. Então, ou seja, peraí. Será que ela tem a ganhar com isso? Tá ligado? Então é foda você defender o policial, sem dúvida ele tem que ser defendido. Pô, o cara tá fazendo o trabalho dele. Em qualquer lugar do mundo a gente precisa de polícia. Sem polícia a coisa vira uma baderna, em qualquer lugar do mundo, né? Tem que educar melhor a criança? Claro. Tem que tratar melhor? Claro. Pra mim, aí é já meu lado contraditório de novo. Eu tenho uma porrada de contradição. Nessas horas eu sou a favor do aborto, mano. É melhor abortar. É melhor uma mãe sem condições, uma mãe que sabe que vai estar grávida curtindo o baile. Tu vai em baile funk, tu mais vê a mulher grávida, mano. Ou às vezes com o bebê de colo, no baile. Não é exagero o que eu tô falando. Todo mundo que já foi em baile funk já viu. Se drogando. É melhor essa mãe abortar, mano, do que colocar um moleque no mundo. Porque esse moleque, o pai dele possivelmente já é um traficante, ou já morreu, a polícia já entrou e já matou, ou um bandido já entrou e já matou, ele já cresce com 2, 3 anos e já tem raiva de polícia. Esse moleque com 11, com 12, ele vai ser o quê? Então é por essas e outras que aí é uma contradição minha. Eu sou a favor do aborto, cara, porque não é todo mundo que tem condições financeiras, emocionais e psicológicas para educar um ser humano, para procriar. Cara, hoje eu sou ex-pobre, mano. Eu tenho dificuldade com meus filhos, mano. Pô, minha filha me dá trabalho pra caramba. Eu erro com os meus filhos e olha que eu tenho tempo pra estar presente ali todos os dias. Eu não tô passando fome, não tô drogado, mas mesmo assim eu erro. Tem coisa que minha filha faz que eu falo, caramba, por quê, brother? Imagina um idiota que tudo que ele faz é curtir baile funk e se drogar. Imagina uma idiota que deu pra um bandido por onda e engravidou. Isso me faz ser a favor do aborto, tá ligado? É melhor não nascer do que nascer num contexto desse, sinceramente. Então, eu tenho uma porrada de contradição. Essa foi a nossa informação inútil de hoje. Foi longa. Foi um podcast por si só. É a nossa informação inútil de hoje. A internet caiu, então não sei que parte exatamente cortou. Não sei se eu perdi o contexto aqui. Eu até desisti de fazer esse podcast, mas eu falei, vou voltar e vou tentar de novo. Mas enfim. Vamos lá. Tinha uma parada pra falar, mas eu queria falar desse óculos da Oakley aqui que eu comprei. Eu sou ex-nerd, como vocês sabem, eu gosto de falar de tecnologia. A Meta do Zuckerberg lançou um óculos em parceria com a Oakley. Esse aqui é o terceiro, eles lançaram 2 antes. Esse aqui é a versão que tem a câmera no meio aqui, não sei se vocês estão vendo, mas eu vou falar disso semana que vem. Vou falar disso na semana que vem porque esse podcast ficou longo. Tema principal de hoje, vamos lá. Eu corri uma maratona. Tá aí. A medalha até maneirinha, ela até abre aqui pra falar dos Marines e tal. Medalha maneirinha. E eu vou contar aqui a história dessa maratona e as lições que eu aprendi através dessa maratona.
E o porquê, como isso aconteceu, como começou, como é que foi, e as histórias engraçadas também. É, foi bem interessante. Então, eu dou aula às 6 horas da manhã, né? E geralmente, acho que em qualquer lugar do mundo isso. 6 horas da manhã é onde você vai ter os teus alunos alto nível, tá ligado? É onde vai ter um empresário de uma empresa que não tem tempo, que quer treinar antes do dia começar. Vai ser um cara que quer treinar antes dos filhos acordarem, porque quer colocar o filho quer preparar o filho para poder ir para a escola. É o cara que quer ir antes do trabalho. É um cara responsável. Geralmente, o cara que vai às 6 horas da manhã trabalhar para treinar é uma pessoa séria. Por isso que todos os empresários amigos meus que têm academia, eu digo, dê aula de 6 horas da manhã. Esteja lá às 6 horas da manhã, porque é lá que você vai fazer a melhor parte do teu networking. E networking a gente já sabe que é uma coisa muito importante. Você quer conviver com pessoas alto nível. Você quer aprender com essas pessoas. Você quer trocar figurinha com essas pessoas. Você não quer crescer. Você não quer ter ideia. Por exemplo, olha as merda que eu via quando era pequeno. Barbeiro falando de Comando Vermelho, né? É esse o network que tu tem dentro da favela. Quando tu sai, quando tu começa a ver mundo e começa a conhecer gente, aí tu vai ter gente falando de milhão, de fazer milhão. O cara acha que ele ganha muito dinheiro porque ganha R$ 500 na boca. R$ 500 não é nada, mano. Bandido não ganha dinheiro, mas enfim, vamos falar disso depois também. É. Enfim, conversando com os alunos, 7 horas da manhã, a aula acabou, gente conversando assim. Aí um aluno falou assim: pô, irmão, uma vez eu num bar, bebendo com um amigo, a gente bêbado, surgiu a ideia: vamos correr uma maratona. 2 homens bêbados, vamos correr uma maratona, vambora. Ah, caralho, bora correr. Na hora lá, eles já se inscreveram na maratona, que eles iam correr daqui a 2 meses. E acabou. No outro dia, os dois acordaram de ressaca e falaram: caralho, olha a merda que eu fiz, brother. Prometi pro meu parceiro que ia fazer. Agora tem que fazer. Conclusão: esses dois bêbados correram 5 maratonas juntos e fizeram 3 Ironmans, né? Se você não sabe o que é Ironman, eu explico qualquer hora também, que é uma parada que é o meu próximo esporte. E aí a gente vai falar isso depois. É, loucura, né? E a gente ouvindo essa história, a gente rindo, caralho, que merda, homem é tudo idiota, né? Olha as idiotices que a gente faz bêbado e o caralho. Muitas vezes é bom, mudou a vida dos caras pra melhor. Viveram experiências incríveis porque estavam bêbados e foram idiotas ali. Isso acontece pra caramba. Daí outro idiota, o Chris, que é um cara, porra, muito engraçado. Eu vou contar essa história do Chris rapidamente aqui. O Jansen tava numa barbearia na Taquara, não, na Merck, se eu não me engano. Foi lá cortar o cabelo porque ele tava vindo pro Brasil, pros Estados Unidos no dia seguinte, trabalhar aqui na One Way. Chegou lá, tinha um gringo. E o gringo trocando ideia, caralho, tá de onde? Ele praticando inglês, e o gringo ficou amarradão, porque geralmente não tem tanta gente que fala inglês assim, né? Ah, mano, tô indo pros Estados Unidos amanhã. Pô, sério, mas eu moro na Virgínia, mano. Porra, caralho, eu tô indo pra Virgínia amanhã. Não, mano, mas eu moro no norte da Virgínia, eu moro em Arlington. O DJ, caralho, mano, eu vou morar em Arlington. Tipo assim, olha que coincidência, tu tá numa barbearia no Rio de Janeiro e um gringo que mora onde você tá indo morar amanhã. Porra, é loucura. Não dá pra acontecer isso. Isso não acontece, não vai acontecer. Aconteceu, com o Jess. E é o Chris que tinha acabado de sair não é exército aqui, da vida militar, tinha acabado já tinha acabado a vida dele militar aqui. Tava depressivo, meio gordinho. Pô, o que eu vou fazer? Pô, o que tu vai fazer? Você é professor de Muay Thai. Mano, eu vou treinar contigo. Possivelmente bêbados, mais uma vez. E beleza, o Chris entrou na nossa academia, começou a treinar, foi inclusive o nosso primeiro aluno oficial. E esse é o idiota que o Chris é. Esse é o maluco retardado que o Chris é. Uma pessoa inconsequente que conhece um cara na barbearia e decide seguir os conselhos desse cara e treinar Muay Thai. O Chris começou a treinar logo depois que o cara contou essa história do Iron Man, da maratona e tal. O Chris falou assim: caramba, que engraçado você tá me falando isso, porque daqui 2 semanas eu vou correr uma maratona. Vai ser a minha primeira.
Aí eles começaram a trocar ideia, começaram a trocar figurinha. O cara falou, pô, na maratona tu precisa disso aqui, vai nesse ritmo aqui, tal, 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 tal. Eu também, idiota, ouvindo a história, falei, Chris, já que tu vai correr uma maratona, eu tô correndo agora também, pô, eu posso ir lá, pace você 20 quilômetros, mano. 20 quilômetros eu aguento. Eu vou do teu lado ali só pra te dar uma injeção de ânimo, né? Um suporte emocional. Depois tu continua a corrida. Ele falou, tá bom, já é, vou chegar em casa, vou ver o que a gente tem que fazer, tal, bum. Foi pra casa, fez a pesquisa dele e me falou, Mohamed, infelizmente você não vai conseguir entrar na corrida, porque essa corrida aqui é dos Marines. Ou seja, você tem que fazer uma inscrição muito antes, você tem que fazer. Os caras têm que ter certeza que tu não é nenhum criminoso, não sei o quê, porque tu vai entrar numa base militar americana. A corrida começa no Pentágono, tá ligado? Ou seja, você não vai conseguir entrar. Eu desencanei. Na verdade, eram 3 semanas antes da corrida. E eu tava já fazendo plano, pô, vou me preparar, vou correr aqui, não sei o quê, pá. Tô sem poder treinar MMA tão forte, né? Então vou focar nessa parada 3 semanas, vai ser maneiro. Quando o Chris falou que eu não conseguiria entrar, eu deixei pra lá. Falei, pô, suave. Né? Pouquinho, pô, correr a maratona tá maluco. Correr meia maratona tá maluco. Deixei pra lá. Passou uma semana, passou 2 semanas. Na véspera da maratona, a maratona era domingo. Na sexta à noite ele me ligou, irmão, tu tá querendo fazer a maratona ainda? Eu, não. Eu não queria fazer a maratona antes. Ele, pô, não, mano, porque um cara desistiu aqui, eu tô com um número. Eu até esqueci o meu número lá em cima. Mano. Tô com um número aqui, se tu quiser, mano, dá pra te botar pra dentro e o caralho. Falei, ah, suave, bora fazer. Só que eu tava com a minha filha, no sábado eu fiquei ocupado. Quer dizer, no sábado eu fiquei ocupado o dia todo, aí à noite eu falei assim, caralho, mano, não tenho tênis. Eu não tenho tênis pra correr. Amanhã vai estar 5 graus, vai estar frio pra caralho. Eu tenho que me preparar pra essa maratona. Olha só, o cara decidiu na sexta que vai correr a maratona domingo. Um cara que nunca correu porra nenhuma. Um cara que tem 106 quilos. Loucura. Aí, beleza, saí pra comprar um tênis, né, mano? Falei pra Maria, pô, Melina, bora ali comprar um tênis. Porque quero comprar um tênis pra, pô. Sendo que isso também é burrice, né? Tu não quer testar um tênis no dia da prova. Mas os tênis que eu tô aqui são muito merda, são horríveis. Tipo assim, são os tênis pra tu correr 5 quilômetros, não pra tu correr 42. Conclusão, mano. Entrei no carro pra sair pra comprar o bagulho. Minha filha se vomitou, mano. Passou mal. Vomitou. E, e eu não tive tempo, não consegui. Entrei. Eu também tenho maior pezão, meu pé é 46, tá ligado? Não achei calçado, não achei, não consegui, não tive tempo, mano. Vim pra casa. Falei, ah, foda-se, vou com esse tênis aqui mesmo e fé, tá ligado? Se eu não aguentar, não aguentei, pô. Não me preparei pro bagulho, pô, já brigando comigo, tá ligado? Conclusão, no outro dia tava um frio do caralho. Coloquei um rash guard de jiu-jitsu, coloquei um casaquinho corta-vento por cima, roubei uma touca lá na academia que alguém tinha esquecido, coloquei, peguei minha luva de moto, coloquei o tênis e fui. Encontrei com o cara no metrô. Conclusão, de manhã ainda, saindo pra ir pro negócio, cortaram minha conta de telefone. Minha conta não tava paga, os caras cortaram, não tava conseguindo entrar na internet. Bizarro. Porrada de coisinha, mano, que vai acontecendo, né? Enfim, achei o cara, o Chris tava com um amigo e uma amiga. Esse cara é corredor experiente, a amiga já correu mais de 50 maratonas. O Chris estava correndo a primeira e eu ali, faixa branca, iniciante, sem saber nada. O Chris pelo menos se preparou para essa maratona, eu não. Beleza, deu 1 minuto antes de começar a prova, a mina fala, pô, tem que mijar, tô com vontade de ir no banheiro, vou pro mato fazer xixi. Falou, ah, não encontro vocês. Mano, 40 mil pessoas. Pensa no monobloco. Tu tá no monobloco ali de manhã, mano. Aquela euforia, todo mundo empolgado, mesma vibe. Lotado, uma porrada de retardado. Que, pô, mano, tu vai correr uma maratona, tu não é normal. Mesma vibe de monobloco, mano. Lotado, 40 mil pessoas ali pra correr. Não tô exagerando o número, não. 40 mil pessoas ali. Então a parada lotada, tu fala, mano, tu não vai achar a pessoa. Tu não vai achar a pessoa, tá ligado? Aí o mano, a gente correu 300 metros, começou a prova. Corremos 300 metros, o cara, amigo do Chris, falou, mano, eu tenho que mijar também. Encontro vocês aí, vambora. E foi eu e Chris, mano. Pum, 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 pum. Mano, no começo, e pô, isso aí é uma parada maneira, assim, da maratona que eu não esperava, que aconteceu, que foi muito foda.
tem uma euforia muito grande das pessoas gritando, as pessoas empolgadas. Muitas pessoas ali treinaram para aquilo. Aquilo ali, para muitas dessas pessoas, é a vida delas. Como pra gente é o jiu-jitsu, como para outros é o muay thai, como para outros é futebol, como para outros é puteiro. A vida dos caras é aquilo ali, é correr. Os caras correm, todo dia eles correm. Então é uma euforia muito grande no dia da prova. Tem gente que chora, tem gente que fica nervoso, tem gente que enfim, tá eufórico. Então é uma parada de fato muito maneira. Só que depois que tu começa a correr, depois que passa uns 5, 6 quilômetros assim, aquela euforia dá lugar à concentração, né? Pô, você tá fazendo exercício físico, o teu batimento cardíaco tá elevado. Não dá pra tu ficar trocando ideia. Então chega uma hora, mano, que tu tá correndo com 10 mil pessoas ao seu redor assim, e tu só ouve isso aqui, ó. Tu só ouve o pé no chão, tá ligado? E aí tu entra numa neurose, mano, mega primitiva assim mesmo, sabe? De tipo assim, caralho, mano, eu tô aqui marchando com uma porrada de gente naquela direção ali, tá ligado? Tipo assim, aí tu começa a pensar, caralho, imagina ir pra uma guerra, mano. E como é uma maratona dos Marines, uma maratona militar, é uma parada mais ainda profunda, né? E, pô, aquela galera ali, muita gente fardada correndo, muita gente correndo com roupa do exército, ou às vezes com a camisa de um amigo que morreu numa guerra, tá ligado? Então, mano, tu começa a entrar numa neurose, tu vê só a marcha, tá ligado? Bum, 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 bum. E, mano, tu entra num transe ali, tá ligado? De tipo assim, num, num, num senso de comunidade muito grande. Mano, a gente tá aqui junto nessa porra. Apesar de tu não conhecer as pessoas, tu fica tipo assim, caralho, que bizarro, né? E, mano, como tava frio, o dia amanhecendo assim, tu via só a fumaça saindo da boca das pessoas, assim, de respirar, tá ligado? Só aquela fumaça de frio, tá ligado? Mano, que sensação do caralho, assim. Eu fiquei muito amarradão. Muito amarradão. Tipo assim, pá, pá. Tanto que o tempo que a gente correu 20 quilômetros foi recorde pra mim e pro Chris. A gente tava correndo numa velocidade que, tipo assim, porra, era 1 minuto mais rápido por milha do que eu corri. Eu corro geralmente 9 minutos por milha, 10 minutos por milha. A gente tava por 7,5, 8, tá ligado? E aí foi o nosso primeiro erro de maratonista de primeira viagem. Se tu tá com energia, guarda, mano. Guarda energia. E tem aquele ditado, né? Que a vida não é um sprint, é uma maratona. A vida não é um tiro, é uma maratona, né? Porque de verdade, a maratona, mano, num momento tu tá muito bem, daqui a pouco tu tá muito mal. E nos dois momentos tu tem que correr. Tá muito bem, corre. É fácil, tu nem vê o tempo passar, tu nem vê a distância acontecer. Mas quando tá muito mal, tu tem que correr também. Porque tu tem que terminar para ter um tempo para tu terminar a prova e tu quer também se desafiar ali, né? Ou seja, a gente deu um gás muito grande no começo e quando chegou na milha 20, no quilômetro 21, o Chris quebrou, mano. Quebrou. Dá pra ver que a perna dele não aguentava. E eu que não tava preparado, tava com aquela sede de, mano, vou lá, vou me desafiar, vamos mais, tá ligado? Aí, conclusão, no quilômetro 21 a gente parou. O Chris foi usar o banheiro, a gente achou um banheiro, né? Que era mais banheiros químicos, assim, ao longo da prova. E foi bem maneiro porque a gente fez a prova em DC, né? Ou seja, tu passa na frente da Casa Branca, tu passa na frente do Pentágono, tu passa na frente do Monumento, tu passa na frente do Memorial do Lincoln, tu passa na frente do cemitério de Arlington, onde vários presidentes foram enterrados ali. Tu passa na frente de vários monumentos históricos e muito importantes para a humanidade, né? Pô, a capital do mundo, cara, o DC, tá ligado? Então tu vai vivendo essa parada conforme a prova vai acontecendo e tu vai, caramba, olha onde eu tô, olha o contexto que eu tô inserido, olha a minha vida, brother, olha o que eu tô fazendo. E dá uma gratidão e dá uma vontade, assim, muito grande mano, vou superar meus limites aqui hoje, tá ligado? Mas quando o Chris saiu do banheiro, tinha um cara conversando no telefone com a mulher assim, ó. Foi a parada mais engraçada do mundo. O cara falando com a mulher, sério, pô, amor, cara, meus braços estão bem, minha cabeça tá bem, eu tô bem. Só minha perna que tá fudida, mano. Não tô aguentando. Tipo assim, porra, o que que vai cansar? É tua perna, cara. Tu tá correndo 20 quilômetros, porra.
Não, mano, mas eu tô de boa, minha cabeça tá de boa, eu tô vendo bem. Uma coisa que acontece também, que eu corri 2 meia maratonas, né? De caô, na rua, assim, sozinho, né? Não era uma prova. Depois de um tempo correndo, tu começa mesmo a ficar meio cego, tá ligado? Pelo menos comigo. Não sei se é suor pingando, é eu de faixa branca de não botar uma tiara e tal. O suor vai pingando no seu olho, mano, depois de 1h30, 2 horas correndo, tu começa a não enxergar muito bem com clareza, tá ligado? Tu não tá enxergando, ainda mais se a temperatura variar muito, assim. Mas enfim, esse cara falou isso, acho que a perna do Chris ouviu o cara falar e, mano, não aguentou mais. A gente caminhou, acho que uns 6 quilômetros, cara, 7 quilômetros, eu e o Chris. E aí do nada passou uma mina do meu lado correndo. Eu falei, Chris, te vejo na linha de chegada, mano. Vou pegar essa mina aqui. E, mano, comecei a seguir essa mina, seguir, sair na porrada com essa mina, mano. Até o final. Fui seguindo a mina. E foi maneirão. Fiz a prova em 5 horas e 22 minutos. É, que pra mim foi um fato muito incrível, né? Eu achava que eu ia conseguir fazer menos de 5, não consegui. Até mesmo porque eu não queria deixar o Chris pra trás. Mas fiquei impressionado, cara. Tô com algumas sequelas assim, a ponta dos meus dedos tá bem zoada. Eu tava com tênis que não era pra fazer. Mas por ter muita gente correndo ali. Pô, cortou de novo minha internet aqui. Não sei se vai dar merda, mas vamos ver. Por ter muita gente ali correndo, por você estar naquele senso ali de merecimento, de pertencimento, você acaba fazendo mais do que você faria se você estivesse sozinho, obviamente, né? Então eu tava com muito gás, assim, com muita vontade de continuar pushing, de continuar indo, porque, pô, é muito maneiro, cara. Muita gente correndo ali, uma parada e tal. Então eu não senti tanto a maratona. Eu senti, na verdade, o peso na maratona como eu sinto no peso treinando sozinho, aqui correndo 20 quilômetros sozinho, sabe? E, cara, foi uma experiência muito maneira. É uma parada que eu acho que dá pra fazer todo ano. Não acho que é recomendável você fazer isso sem treinar pra isso. Como eu fiz, né? Eu vi ali que tinha muita gente despreparada. Pô, mas também tinha muita gente preparada. Por exemplo, o que eu vi de cadeirante me passando, mano. Imagina, tu tá correndo, se matando e passar um cara aqui, ó, na cadeira de roda, ó. Te passar, mano. Vi cego pra caralho. Pô, uma porrada de cego me passando, tá ligado? Vagabundo de cadeira de roda. É meio humilhante, né? Mas ao mesmo tempo dá uma força também. Tu fala assim, caralho, olha lá, mano. Que monstro. Que filho da puta brabo, mano. Porra, não vou parar o caralho que eu vou parar, mano. Vou manter, tá ligado? Tava com a mochilinha que o Patrick me deu de hidratar também. Isso me ajudou muito a não ter câimbra, a manter os. Como é que é o nome? É, cara, os eletrólitos, né? Eletrólitos em português, eu acho que é. No seu corpo. Então, foi maneiro, cara. Foi uma experiência muito foda. Não recomendo fazer se não estiver treinando igual eu fiz. É burrice. Tu pode se machucar, tu pode dar alguma merda. Mas eu aprendi bastante sobre mim, aprendi bastante sobre limite, pô, de continuar. Às vezes tu acha que tu chegou no teu limite, mas tu tem uma porrada de energia ainda pra soltar. Então foi uma experiência muito maneira. Eu espero que esse vídeo aqui não tenha cortado, eu não tenha perdido nada que eu falei aqui. Se não, eu gravo de novo depois. Mas enfim, foi muito maneiro. Eu acho que eu vou tentar fazer uma vez no ano. O meu próximo esporte depois da MMA, eu já vou falar aqui, é o triatlon, né? Eu acho que depois que tu começa a ganhar dinheiro, ou tu vai se envolver com política, ou tu vai se envolver com triatlon, cara. Que é uma parada que tu vê que tem muito cara alto nível, muito cara brabo que faz, e de fato é uma parada que deve ser muito maneiro, né? E eu tô amarradão com os esportes de endurance, cara. Vou correr, pedalar. Nadar não é minha parada ainda. Mas eu vou aprender a nadar, vou ficar brabo nisso, porque. Brabo não, vou ficar bom. Não quero nem ser brabo no triatlo, não. Tipo assim, a única coisa que eu vou ser brabo na vida vai ser, em questão de esporte, vai ser MMA mesmo. O restante eu vou ser ok, tá ligado? Eu quero curtir essa vibe de ser ok. Por exemplo, na bicicleta, na mountain bike, eu sou ok. Na road bike, bike de estrada, eu sou ok. E não quero, não pre... Quer dizer, eu quero, gostaria. Se parecesse uma lâmpada mágica aqui, e eu pudesse pedir pra ser, porra, top 20, eu ia ser monstrão. Porém,
colocar energia, dedicar minha vida 10 anos numa parada, eu não acho que eu vou fazer mais isso, tá ligado? Acho que eu vou botar 2 anos, botar um tempo ali, aprender, comprar equipamento. Aquela vibe, né? Quem não tem talento investe em equipamento. Comprar equipamento, mano. Curtir a vibe, me fantasiar ali da parada, fazer um pouco. Depois muda de esporte. Não quero ser mais brabão e nada depois do MMA, não. Mas enfim, maratona, muito maneiro. Agora eu entendo porque tem 50 milhões de americanos que correm, né? Não maratonas, mas pessoas que fazem corrida de rua mesmo. Agora eu entendo porque é uma febre no Brasil e no mundo as pessoas correndo. Porque de fato não é uma parada boa. Se você tá começando a correr agora, se você tá pensando em começar a correr. Eu falei semana passada, né? Porque minha mãe tá correndo. Inclusive, essa semana ela tá fraca, hein? Eu tenho que dar uma comida de rabo nela, porque eu tô vendo o Strava aqui, ela tá uns dias sem treinar, ela acha que eu não tô ligado na dela. Mas enfim, é bem maneiro. Não é legal correr, não é agradável correr. Correr dói, correr é chato, correr, principalmente no começo, é bem desmotivante, porque é um esforço absurdo pra tu correr 2, 3 quilômetros, tá ligado? Mas depois que tu consegue silenciar as vozes na tua cabeça, depois que tu consegue acalmar o seu coração, o seu batimento cardíaco, depois que tu cria um certo condicionamento e começa a correr, continua ruim, não fica bom, nunca vai ficar bom. Os caras que correm, tu sabe, não é uma parada legal. Mas a sensação que te dá depois que você acaba é igual. Quer dizer, o jiu-jitsu é maneiro de fazer, o processo ali é legal, né? Pelo menos pra mim. O Muay Thai ele não é tão legal assim, mas é maneiro. Tem uma parada. A corrida, mano, é o tempo todo tu tá querendo parar. Principalmente os primeiros 15 minutos, tá ligado? Tu quer parar. Mas quando tu passa daquele estágio ali de, bom, tô aquecendo, tá aquecido já, e tu entra no ritmo. Tu entra no ritmo de passada, tu entra no ritmo de respiração, tu entra no ritmo de batimento cardíaco, e tu começa a entrar naquele estágio meio de meditação ali um pouco, de estar ouvindo tua passada ali, pá, 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 de estar no mesmo padrão de respiração. E tu começa a viver aquele ciclo ali por muitos minutos, e tu só deixa o pensamento ir passando na tua cabeça. Às vezes vem um pensamento, aí tu vai, caralho, um buraco, deixa eu desviar do buraco. Aí vem um pensamento, aí tu fala, cara, tem uma árvore aqui, um galho. Pô, não sei o quê. Esse malabarismo com os teus próprios pensamentos, estando num batimento cardíaco um pouquinho mais elevado, num ciclo de passada, mano, tu entra numa vibe boa. Uma coisa que eu não imaginava que eu ia falar, mas tu entra assim numa vibe boa. Mas tu tem que passar por esses 2, 3 meses ali de inferno que tu não tá condicionado, teu coração é fraco, tua perna é fraca, tu tá gordão, tu tá mais pesado, tua aerodinâmica não funciona. Por isso que a corrida, inclusive, foi feita para pessoas menores, né? A gente que é grande sofre muito mais para poder fazer a mesma coisa, um esforço muito maior para se deslocar. Apesar da gente ter mais potência, né? A gente ter mais massa e mais força para deslocamento, aerodinâmica, enfim, é ruim. Porém, é uma parada que te dá um senso de pertencimento, um senso de vitória, um senso de merecimento muito maneiro. Então, resultado da maratona, achei maneiro. Eu acho que eu quero fazer uma maratona me preparando. Não me matando de me preparar, não. Não quero correr a maratona em 3 horas, não, mano. 3 horas é coisa já de cara que é monstrão já. Quero correr em menos de 5 horas, tá ligado? 4 horas e 50, 4 horas e 55, 4 horas e 59. Isso é uma parada que eu queria fazer ano que vem. Eu acho que eu consigo diminuir 20 minutos da minha prova. Principalmente porque eu, pô, caminhei um tanto da prova. Quero fazer isso 4h50, depois de repente 4h30, de repente 4 horas, fazer 4 horas, um pouco, 3h50, eventualmente daqui uns 2, 3 anos, acho que dá. Acho que vai acabar agregando um pouquinho pro meu endurance, né, pra minha resistência. Então, no final das contas, foi um saldo muito positivo. Agradeço ao Cris por ter me convidado, por ter me colocado nessa boa. Consegui fazer a parada sem ter que investir nada de grana. Apesar de eu não ia me importar de pagar uma inscrição, mas foi maneiro poder fazer sem ter que pagar para saber como é que eu ia me sentir. Desculpa. Para poder pagar depois. Então, foi maneiro. Quero levar a Maria no que vem. Quero que a Maria faça, porque é uma parada que eu acho que vai ser muito bom para a resiliência dela. Ela é uma pessoa resiliente, mas eu
gostaria de vê-la, né, fazendo esse esforço, essa preparação. Eu acho que é uma parada que pra qualquer um, cara. Qualquer um pode correr, bota um tênis, por mais merda que seja teu tênis, tu consegue correr 5 km, tá ligado? Até descalço dá pra tu correr 5 km. E é uma parada boa. Se você faz jiu-jitsu, ou malha, ou faz Muay Thai, ou faz MMA, ou não faz porra nenhuma e quer melhorar o seu coração, literalmente, faça, cara. Corra, vai te ajudar. Mais de 30. Acho que se tu tem 20 e poucos anos, não vai te ajudar em nada se tu é do jiu-jitsu. Tu não cansa já. Tu acha que cansa, tu não cansa. Mas agora, se tu já tá chegando nos teus 30, já tá mais cascudo, ou tá gordão pra caramba, quer perder, mano, começa, corre 1 km por uma semana, depois aumenta um pouquinho, vai aumentando, porque faz bem, cara. É uma parada bem maneira, assim, pra quem coloca a cara ali pra fazer, tá ligado? Agora eu acabei de ver que o meu triângulo apagou ali atrás. Mas é isso, time. Esse aí o podcast número. Qual é esse? 76. Muito obrigado pela audiência. Hoje falamos de crime, hoje falamos da porra toda. Não comprei o planejado porque eu queria falar desse óculos aqui, esse óculos da Meta. Se você gosta de tecnologia, se você quer que eu fale um pouquinho mais de tecnologia, eu sou um cara, como eu falei, ex-nerd, né, que gosta de tecnologia. Hoje eu gasto dinheiro com essa parada. Pareceu uma parada maneira, eu compro, eu gosto de comprar coisa, gosto de investir, gosto de dar suporte. Então, isso aí vai ser uma parada maneira que dar pra gente falar também um pouquinho depois. E é isso, vamos ver como é que ficou esse vídeo aqui, apesar da minha internet estar uma merda. Eu vou ter que colocar a internet aqui na minha garagem, um Wi-Fi aqui, porque não tá dando. E é isso, time. Muito obrigado mais uma vez e vamos que vamos. Vejo vocês na semana que vem para mais um Ali BJJ Cast. Tamo junto. Us.